Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Bom pessoal, tô um tempinho sem fazer uns vídeos aí pra vocês, que a correria tá muito grande, mas eu vim hoje com um assunto bem legal e um assunto bem importante, tá? Eu vou falar pra vocês hoje dos 7 palácios, tá? E muita gente fala, né, sobre o inferno, né, e o céu. Mas tem uma ideia, né, do que falam na Bíblia, né, do inferno, aquela coisa toda. E hoje eu vou trazer para vocês, né, como que são de fato, tá, os infernos e as regiões celestes que existem, tá, pessoal? E eu tô tirando o trecho do Zohar, que é o livro do Esplendor, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Isso dentro da Cabala, tá? Vamos lá. Os 7 palácios. Dentro de cada uma das 7 regiões do paraíso há um palácio. A finalidade dos palácios celestes é conservar a Shekinah para o mundo. E isso se dá guardando-se o contato entre os mundos superiores e o nosso mundo. Agora, ouvires acerca dos 7 palácios do paraíso e dos 7 palácios do inferno correspondentes. O primeiro palácio que meus olhos contemplaram, aqui pessoal, é segundo a visão do Shimon Ber Yochai, tá? Que é o rabino que escreveu, né? Que teve a iluminação para escrever o Zohar, tá? Então aqui está em primeira pessoa, que é ele. Vamos lá. O primeiro palácio que meus olhos contemplaram é o Palácio da Safira. Essa é a casa da fé. Ali os mistérios da fé começaram a ser revelados. Os profetas receberam suas visões, alcançando o primeiro palácio. Esse palácio é guardado por Tahariel. Ele e todos os anjos e eles submetidos parecem chamas e portam brasas ardentes em suas mãos. Os chefes desse palácio chamam-se mestres dos olhos. Eu vi as almas que não são consideradas merecedoras de entrar ali, serem arrebatadas e levadas ao inferno por milhões de demônios servos. Vi o guardião abrir a porta e as preces feitas com sinceridade por certos pecadores serem levadas por Shadiel a um plano inferior. E as preces se disse que, se a pessoa que as fazia se arrependesse, elas teriam permissão para subir mais alto. Acima desse palácio vi outra porta, guardada pelo Santíssimo, ele mesmo. Por ela vinham as lágrimas dos penitentes e as lágrimas daqueles que, tanto no mundo de cima como no de baixo, lamentam a destruição do templo. E eu vi o anjo da misericórdia, Ramiel, montado numa carruagem transportada por 600 dos animais santos, recolher todas as lágrimas e com elas tecer uma coroa. Vi as almas de muitos convertidos, estavam vestidas em trajes de luz, ao mesmo tempo brilhantes e opacos, e envoltas em mantos de luz brilhante. O piso desse palácio é crivado de joias e pedras preciosas. Uma de suas portas está exatamente em frente à porta que conduz ao inferno, de modo que os convertidos são capazes de ver como os perversos estão sendo castigados. E eis que eu olhei pela porta que conduz para baixo ao inferno e vi os anjos da destruição torturando-os e os queimando-os, enquanto os convertidos se regozijavam de haverem tomado o caminho certo. 3 vezes ao dia os convertidos têm a permissão de se aquecer na luz de Deus, que sustenta sua própria luz tênue. E eu reconheci Obadiah e Onkelos e outros grandes convertidos. Vi o espírito Satoriel emitindo centelhas de luz em todas as direções. Ele é o guardião das almas masculinas que vêm ao lado direito
enquanto outro espírito guarda as almas femininas que vêm do lado esquerdo. Quando as almas deixam o mundo, vão primeiro a este palácio, e ali os machos e as fêmeas se unem de novo. Quando essa união ocorre, centelhas voam em todas as direções. Ali estão 4 anjos guardando as chaves do nome santo. Do meio deste palácio vi levantar-se ao pilar Adrahaniel, que conduz o segundo palácio para onde são transmitidas as orações. Pessoal, aqui dá uma resumida breve no que eu já falei das almas gêmeas, né? Que quando a gente desce para o mundo, né, elas são separadas, que todos nós temos a nossa parte fêmea, né, e quem é mulher tem a parte macho. E quando nós descemos para esse plano, elas são separadas. E a parte macho é num corpo masculino e a parte fêmea num corpo feminino, né? E quando você morre, as partes elas se reúnem, né, novamente. Então aqui está dizendo exatamente isso. Vamos lá. E assim como Deus criou um paraíso terrestre, ele criou um inferno terrestre. E exatamente como Deus criou um paraíso celeste, ele criou um inferno celeste. E eis que meus olhos estavam abertos e eu olhei para baixo e vi o primeiro palácio do império de Satã, que traz o nome de O Fosso. Suas bordas são moles e escorregadias, e não há projeção alguma a que uma pessoa lançada no fosso possa agarrar-se. O guardião Doma está vigiando constantemente o palácio superior, e logo que uma alma é rechaçada no paraíso, ele a agarra e a leva para baixo, ao inferno. E eu vi no fosso aqueles cujos olhos contemplaram coisas impuras e proibidas. No centro desse inferno vi o espírito impuro Gamigna, cujo corpo é de um vermelho opaco. Ele é o guardião daqueles cujas orações foram rejeitadas no alto. Segundo palácio, pessoal. Aqui eu falei do primeiro palácio, tá? Vamos lá. Então fui levado ao segundo palácio do paraíso, que é o Palácio Azur, e o lugar de repouso da fé. Esse palácio é mais misterioso que o primeiro. Suas 3 portas estão guardadas pelo anjo Oufarniel, cujo esplendor nunca muda. Esse palácio está contido no primeiro, mas sua luz é mais brilhante. Ele é inteiro cravejado de pedras preciosas. Nele há uma luz que contém todas as cores e se auto-envia dos céus à terra. E encontrei os que devem suportar tribulações e enfermidades para a sua purificação. Muitos dos que vão a esse palácio são gente que empregou seu tempo na terra louvando a Deus. E aqui encontrei também as almas dos que foram mortos por causa da fé. O anjo guardião carrega uma taça cheia de fogo de vida. Esse é o cálice do consolo, oferecido aos aflitos assim que eles chegam. Depois de beber essa taça, cada alma é conduzida a Sadkiel, guardião das vestes que a alma teceu para si, com suas obras sobre a terra. Depois disso, a alma é conduzida ao mergulho no rio de fogo para a purificação. Algumas das almas permanecem no fogo purificador toda a noite, e quando o vento do sul se levanta de manhã para despertá-las, elas estão completamente renovadas e são vestidas com seu próprio traje de obra sobre a terra. Então as almas purificadas entoam seus cantos de louvor e entregam-se em sacrifício ao grande sacerdote do céu, Miguel, que oferece cada alma ao Santíssimo, e lá a alma permanece até que tenha concluído sua completa e última forma. E eu vi a união de 2 espíritos acontecer. Isso dá nascimento a um serafim, com o rosto de uma águia e 6 asas. Acima do serafim está o animal santo Jofiel, a beleza de Deus, que tem as chaves da beleza da sabedoria. Assim que cada alma entrava, ela se apresentava ao animal santo, que a examinava para ver que grau de sabedoria ela alcançara na terra. E cada alma recebeu seu lugar segundo a medida de sua sabedoria. E as almas dos que haviam negligenciado a realização da sabedoria estavam envergonhadas e foram colocadas porta ao palácio afora. E os serafins as golpeavam com as asas flamejantes de tal modo que elas queimavam, mas não eram consumidas. Essas almas não eram completamente brilhantes por causa de sua sabedoria imperfeita, nem tampouco
muito escuras devido a uma certa medida de perfeição de obras boas que está nelas. Quando seu mérito completo tiver sido restaurado, sua luz se tornará completamente brilhante e se tornarão aptas a reconhecer seu mestre. O animal santo Jofiel domina 4 outros animais, cada um provido de 4 rodas. O que está a leste chama-se Raniel, o que está ao norte Quartiel, e o sul Erziel, e a oeste Aniel. Todos cantam louvores e santificam o nome de Deus, a fim de que o Espírito de misericórdia apareça, e dessa fonte que todos os sábios, os visionários, os sonhadores e os profetas obtêm sua força. Do lugar mais alto em sua região vem o dom da profecia, e da própria coroa desse lugar mais alto é que Moisés foi dotado de seu espírito profético dos graus mais baixos dessa região. Os profetas menores, os visionários, os sonhadores tomam seu dom de profecia. É Jofiel, a beleza de Deus que domina e governa todos os graus de sabedoria. Em sua mão são entregues as sentenças, a fim de que possa fazer uso de sua bondade e suavizar os decretos duros antes de entregá-los ao juiz do primeiro palácio, cuja decisão é final. Então o guardião do primeiro palácio se entrega ao líder do lado mau, que é duro e cruel. Seu nome é Sangiel. Ele é também o guardião da primeira região do inferno. Tem miríades de legiões e suas ordens para executar as sentenças por todo o mundo. No momento em que Sangiel recebe uma sentença, abre a porta que conduz ao lado da escuridão, onde miríades de seus servidores estão esperando por cada novo decreto que eles anunciam com gritos de alegria. A segunda porta é a porta da qual dependem a vida e a morte, pois é lá que se põe o último selo em cada sentença. Vi ali 2 anjos postados, um à direita sustenta o selo da vida e o da esquerda o selo da morte. E eis que vi muitas luzes que fluíam juntas e se uniam numa luz, e então fluíam outra vez separadas, e elas fluíam juntas e fluíam separadas de novo, e acima dessas luzes, em sua perpétua união e reunião, vi o Messias sofredor. E eis que o abismo se abriu para mim e olhei para baixo, dentro do segundo palácio do inferno. Chama-se o Precipício, e está cheio de sombras escuras. Tem 3 portas. Pela primeira entram os que são culpados dos pecados de perversão e que nunca terão a permissão de ver a Shekinah. Pela segunda porta entram os culpados de incesto com animais e com membros de suas próprias famílias. A cada um que entra se dá de beber de um cálice que contém a amargura da morte. Pela terceira porta entram os que são culpados de adultério. E aqui eu vi aqueles demônios que correm pela terra de um lugar a outro à noite, disfarçados, ora de homens, ora de mulheres. Eles aparecem aos homens como mulheres bonitas e às mulheres como homens vistosos, a fim de cativá-los. Usam o nome de flagelo. O terceiro palácio. Aflito, desviei meu olhar dos horrores do inferno para olhar a indescritível beleza que rodeia a vida dos justos no outro mundo. E foi o próprio Messias que me conduziu ao interior do terceiro palácio, mais brilhante que os outros 2 e chamado de Palácio do Esplendor. Suas 4 portas conduzem a 4 direções. A primeira porta é guardada pelo anjo Malquiel, que recebe do tribunal do rei as sentenças do julgamento do mundo e as despacha para serem executadas. O guardião da segunda porta é o anjo Gaziriel, que detém os decretos de vida e morte. Essa porta é aberta somente no sábado e no primeiro dia a cada mês. No dia da expiação fica fechada até o anoitecer, até depois dos decretos de vida e morte terem sido expedidos. No quarto degrau vi o anjo da difteria, que foi criado na lua crescente, está presente na morte das criancinhas, quando lhes aparece sob a forma de uma mulher que aperta sua garganta e suavemente as estrangula. As almas dessas crianças são levadas a este palácio e o anjo cuida delas e as nutre com luz, enche-as de júbilo, purga-as de todas as amarguras e finalmente leva-as à presença do Rei dos Reis. E ali nos dias de sábado e nos dias da lua nova, elas recebem as bênçãos dos pais. Quando Deus vê esses pequeninos, seu coração se comove com piedade por toda a humanidade. E eu vi
as crianças que foram salvas de seguir uma vida perversa, a quem serem-se no júbilo da pureza e do amor. A terceira porta é guardada por Quafitiziel, que detém os decretos da doença, sofrimento e pobreza. Quando essa porta se fecha, a oração do homem este é miserável até que seu mais sincero estado de arrependimento volte a abri-la. Ali eu encontrei o espírito do esplendor, que domina e governa todo o palácio e suas grandes luzes. A ele vêm as almas dos destinados a ter uma participação no mundo vindouro. Vi que essas almas, quando entravam, eram coroadas com luzes de honra, e dessa maneira eram capazes de passar por todos os palácios sem obstáculo algum. Esse espírito recebe sua luz diretamente do alto, e por sua luz são iluminadas todas as luzes e a ela submetidas. As almas estavam banhadas de luz, como em um rio de unção. Enquanto caminhavam para o rio de fogo, 3 cores continuamente relampejavam dessa luz. E eis que dessa mesma luz vi também emergir um animal santo de 2 cores. Sua forma era de um leão e uma águia. Quando a luz tocava o animal, saltavam centelhas em todas as direções, e das centelhas emergiram 4 rodas, cada uma provida de 8 asas brilhantes com muitas cores. Elas são os chefes de guerra, que põem todas as legiões do céu e as estrelas do firmamento nas linhas, de frente para a guerra. Essas rodas são também as que tentam os seres humanos a cometer pecados. E eu vi 40 espíritos preparados para golpear as almas que dizem coisas que não deveriam ser ditas, por aqueles que não desejam que se profanem as boas palavras que saem de suas bocas. Esses espíritos estão cobertos de chama e expulsam as almas do palácio e batem nelas, e as almas são obrigadas a permanecer no exílio, até que o período de seu castigo se tenha cumprido. Os 40 espíritos estão também armados com escudos, arpões e lanças, a fim de proteger Israel contra seus inimigos. E eis que vi 12 rodas giradas por 12 serafins, 6 dos quais vermelhos e 6 brancos, que representam clemência e castigo, e que protegem Israel contra o sofrimento. Eles estão sempre prontos a receber as orações enviadas para cima pelos corações sinceros. Conduzem essas orações de palácio em palácio até as portas mais altas. Ali as orações aparecem diante do Rei dos Reis e são transformadas em joias para a coroa santa. Feliz é o homem cuja oração tem a permissão de entrar no terceiro palácio, e feliz é o homem cujas orações estão guardadas dos espíritos do mal e reservadas para o dia do juízo. Um grande suspiro saiu do coração do mestre quando ele começou a lhes contar sobre a correspondente região do inferno. E me disseram que olhasse para baixo, para dentro do terceiro palácio do inferno. Mas eu mal podia enxergar qualquer coisa, tão profundas eram as sombras que se encontravam sobre ele. E pouco a pouco comecei a distinguir as formas miseráveis do que ali se retorciam. Vi os que usaram perversamente suas línguas, a fim de provocar motins, assassinatos, guerras e derramamento de sangue. E vi a grande serpente, que permanece enroscada no fundo do poço. Suas escamas são feitas das mentiras ditas na terra. Cada mentira adiciona outra escama a seu couro, e a serpente cresce constantemente para dar lugar a todas as mentiras que a cobrem. Quarto palácio. Mas eu não podia sustentar o olhar sobre essa horrível visão, e eis que fui guiado pelo Messias ao interior do quarto palácio do paraíso, que é o palácio do mérito. Ali são medidas as recompensas e os castigos que o homem obteve para si. E vi também os que lamentam a destruição da cidade santa de Jerusalém e de Sião. Quando viu os pranteadores, o Messias também deu vazão à sua dor e chorou. Todos os príncipes da casa de Davi correram para consolá-lo, mas ele chorava alto até que se ouviu uma voz unindo seus tons à voz dele. As duas vozes se elevaram e caíram em uníssono, vertendo uma nova luz em todos os palácios e trazendo cura e alegria aos que estavam enfermos e sofrendo. Então os anjos vestiram o Messias com um traje púrpura que trazia os nomes de todos os mortos pela glória de Deus. E eis que a púrpura fluiu para fora
deste manto e juntou-se à púrpura vestida pelo Rei dos Reis, até o dia da salvação. Então anjos vieram em suas carruagens, trazendo os bálsamos e os perfumes para o consolo. Estavam vestidos com trajes de luz, e no centro 10 príncipes encontravam-se sentados em seus tronos, Rabi Akiva e seus colegas. Os rostos dos mártires estavam iluminados pela luz de Deus, a qual olho algum havia contemplado. É desse palácio que Deus proclama seu domínio no mundo, e ali são mostrados os caminhos do Santíssimo. Dentro do palácio estão contidos 4 palácios, cada um diferente do outro. O espírito guardião desse palácio chama-se Zakut-El. Dele emergem 70 luzes cintilantes que se ordenam no círculo, onde todos podem se olhar entre si, e ninguém pode sumir de vista. Todos os méritos, as sentenças e os castigos estão diante dessas 70 luzes. Em meio a elas estão 2 grandes colunas de luz. Essas 2 colunas testemunham e escrevem as sentenças tanto aos bons como aos maus de decretos. 72 luzes se alinham do lado direito e 72 luzes do lado esquerdo. Essas são as forças do bem e do mal. À porta de cada um desses 4 palácios ergue-se um guardião que toma nota de todas as sentenças e anuncia assim que descem da casa do rei. Quando a sentença é decretada, os arautos a tomam e a proclamam em cada um dos palácios inferiores, grau por grau. Até os próprios pássaros participam do anúncio. Os guardiões do sol as anunciam aos guardiões postados do lado esquerdo, e os guardiões do lado esquerdo as anunciam aos reis da terra. Durante o tempo de nossos profetas, eles sabiam, pois tiravam seu conhecimento dos pilares da Torá. Quando os profetas desapareceram, os videntes e os visionários ocuparam seu lugar, e eu vi 2 espíritos saírem dessa primeira porta, um para assistir os que buscam o caminho correto e outro para os que querem tomar o caminho errado. Na segunda porta vi o anjo guardião Ahariel. Ele está colocado à direita e é o guardião dos méritos do homem. Quando os méritos do homem são grandes, Hariel o recomenda ao anjo Puriel, o guardião do terceiro palácio, que então tenta salvá-lo do inferno. Na terceira porta eu vi o anjo Gadiel, que pesa e mede os pecados do homem. E quando eu cheguei à quarta porta, vi-o lançar os pecados e méritos do homem na balança, a fim de pesá-los para o julgamento. E quando os pecados e méritos que se equilibram nas balanças estão sendo pesados, o espírito do mal faz o quanto pode para empurrar para baixo a balança de seu lado, que é o esquerdo, enquanto o espírito do bem faz o mesmo do lado direito. E eis que eu vi o espírito do mérito dar à luz um animal santo, de cujos olhos saíam todas as boas obras, e as obras imperfeitas que haviam sido executadas com um coração sincero saíam em companhia das obras boas. Abaixo do animal santo estão 4 serafins flamejantes. Quando se movem, centelhas de fogo projetam-se deles e dão origem ao rio de fogo, com suas miríades de servidores. Dia após dia, esse regato de fogo fluente purifica todos os espíritos que estão sob seu cuidado. Mas no sábado eles detêm seu curso, e o animal santo o atravessa e passa para o outro lado, onde o sábado é observado com inefável júbilo no palácio. Então eu me forcei a olhar dentro do abismo, onde vi o 4º palácio do inferno, que se encontra diretamente oposto ao 4º palácio do paraíso. Ali as más ações do homem são reunidas, pesadas e julgadas, e se essas más ações pesam mais que as boas, então o nome do homem é escrito no livro da morte, e é enviado para baixo, para a 4ª câmara do inferno. Entre os infelizes hóspedes desse lugar terrível, discerne muitos dos que haviam profanado o sábado. O 5º palácio. Em seguida cheguei ao 5º palácio, que é iluminado pela luz da fé, e dá luz os outros 4 palácios abaixo dele. O anjo guardião chama-se Siniguria. Ele defende a causa do homem frente ao mestre. Ali eu vi um espírito composto de 4 cores, branco, preto, amarelo e vermelho. Ele se aquece na confiança do mestre e conhece todos os tesouros secretos do mundo superior. Ele é também o guardião de Israel, e ouvi chamarem-no de guardião do pacto. Mas seu verdadeiro nome e o que ele carrega com maior júbilo é amor.
E por essa razão o quinto palácio é muitas vezes chamado o Palácio do Amor. Mesmo os justos não vêm aqui, mas os Chassidim, que serviram a Deus com amor, é permitido entrar. Desse guardião de amor emanam todas as maneiras e caminhos que levam aos espíritos dos outros palácios a criar o espírito de amor. E eu notei como as quatro cores se fundiam e como desse casamento provém um animal santo chamado Animal do Esplendor. Então aos meus olhos foi permitido ver todos os santos espíritos que são nutridos pelo beijo do Eterno. E me mostraram todas as almas do alto que se haviam reunido em preparação para a sua jornada no mundo. Mas desde o dia da destruição do templo, nenhuma alma nova entrou nesse palácio. E quando o número das que já estão ali reunidas tiver se exaurido, então o Messias fará sua aparição, e o Messias consumará a união entre os mundos, superior e inferior, e levará a cabo a união entre El e Shaddai. E vi a espada flamejante que gira e muda de cor a cada revolução, e eu vi que desse palácio emanando o grande amor, saiu o alimento para a humanidade. Quando há fome na terra, dali também saem os presentes de amor em forma de luz, que se chamam o vinho de amor, as romãs de amor, que estimulam o amor entre Israel e o Santíssimo. Quando esse amor vai de baixo aos de cima, e dos de cima aos de baixo, fluem para dentro desses palácios bondade, misericórdia e clemência, que engendram amor tanto embaixo como no alto. Esses são os guardiões do amor, que cuidam dos que dão suas almas em amor por causa do santo nome. Aqui aparecem todas as ações misericordiosas dos seres humanos. Elas aparecem nesse palácio coroadas com a coroa de puro amor. E eis que olhei para baixo, para o quinto palácio do inferno, do reino do inferno, chamado pelo nome de Sheol. O espírito que guarda se chama Ódio. Vi a fome de olhar desvairado, tentando romper suas amarras a fim de devastar a terra e a humanidade. E eu vi inumeráveis demônios ganhando as gotas de amargura que são injetadas na terra cada vez que um homem peca. Cada gota de amargura é aclamada pelo demônio da fome, com um grito de júbilo, pois o aproxima um pouco mais de romper suas amarras e precipitar-se na terra para destruir a humanidade. O sexto palácio. E eu voltei meus olhos da escuridão para a luz, e cheguei ao sexto palácio, que é o palácio da clemência. Ali encontrei as orações e votos do homem reunidos. O palácio tem 6 portas, 4 das quais conduzem aos 4 pontos da bússola, uma em cima e uma embaixo. O guardião das portas é Raziel. Ele é encarregado dos mistérios supremos, que se transmite somente boca a boca. Quando os graus celestiais se unem e se abraçam, e o amor é beijado pelo amor, esses mistérios nunca serão revelados. Quando as portas deste palácio se abrem, os anjos sabem que é o momento de clemência. Nesse palácio eu vi os amantes de Deus, pois ninguém pode entrar ali senão os que, como os santos Chassidim, servem a Deus com puro amor. Todos os espíritos inferiores se esforçam para unir-se com o espírito desse palácio, no beijo de amor, que é o beijo em que morreram Moisés e outros 5. Este é o beijo de Deus, pelo qual a alma é levada para fora do corpo e elevada a Shekinah. Do mesmo modo que uma chama menor é levada a outra maior, eu vi Moisés, que morreu em amor e com beijo de Deus em seus lábios, e também vi a alma de meu grande mestre Akiva, e de seus colegas que morreram todos pelo amor de Deus. Nas portas desse palácio estão os que proclamam a unidade de Deus todos os dias. Eles entram no palácio e são os primeiros a subir ao santo trono, onde está Abraão. O amado, à direita de Deus, em outra porta está Isaac, que foi preparado para o sacrifício de amor no altar de Deus. E eu vi Jacó e os 12 tribos, e a Shekinah flutuava sobre suas cabeças como uma coroa. Na parte sul desse palácio eu vi uma grande luz que cobre o mundo inteiro. Essa luz é Miguel, o grande advogado de Israel. Sempre que Israel é atacado pelo outro lado, Miguel toma sua defesa e o salva. Mas no momento da destruição do templo, a culpa de Israel foi tão grande que nem mesmo as súplicas de Miguel puderam prevalecer contra o decreto do mal. Ao norte vi a grande luz Gabriel, que traz doença e cura ao mesmo tempo. Eu fui a leste para ver Rafael, que traz cura para todos os males. A oeste eu vi Nariel, assim de todos os outros.
e apesar de ser a mesma luz que sai da mesma fonte, ela aparece diferente a cada uma que a recebe. Assim, uma pessoa pode encontrar alegria em sua luz, outra tristeza, uma pode achar o paraíso e a outra o inferno. E eu vi que o espírito desse palácio está em contato com os espíritos dos 6 palácios inferiores e com os dos 6 superiores. Eles emanam 12 luzes que representam a união dos palácios superiores com os inferiores. Aqueles que sabem como cumprir a vontade de Deus em amor realizam a união dos mundos superior e inferior, e vi que no 6º palácio eu havia encontrado a quintessência de tudo que pode ser encontrado nos outros palácios. E os discípulos notaram que quando Ben Yoshai falava dos reinos do inferno, a luz ao seu redor da sua cama se tornava um pouco mais pálida, de maneira que eram capazes de olhar para ele e perceberam uma agonia em seu rosto. Quando ele se referiu aos tormentos atribuídos aos que haviam pecado, e ele os ensinou dizendo: "E meus olhos voltaram-se para baixo e viram a devastação que acontece no 6º palácio dos reinos, do inferno. Essa vasta região é aberta por 4 portas, que se chamam a Porta das Sombras, a Porta das Sombras da Morte, a Porta do Mal, a Porta da Morte. E vi todos os males de carne que tentam o homem e o instigam a pecar expostos de uma forma atrativa. E vi que quando o homem que cometeu os pecados da carne está para morrer, o guardião do 6º palácio do inferno lhe aparece como um demônio de fogo, segurando 3 gotas de amargura. A primeira gota cai dentro da sua boca do homem, espalha-se por todo o seu corpo e começa a transtornar sua alma. A segunda gota o mata, e a terceira inicia a decomposição do corpo. E eu vi os que estão cheios de vaidade e de amor próprio sendo trazidos a este palácio. Quando chega o tempo de morrer para um homem mau, Lilith, que aparece, e o induz a pecar com ela, e durante seu pecado ela o mata. E eu fui obrigado a desviar meus olhos de toda a miséria que vi ali." O 7º palácio. E eu cheguei ao 7º palácio, que é o mais oculto de todos. Não tem forma nem imagem, nem pode de modo algum apresentar-se à imaginação. E a voz do mestre ganhou um tom suave e de profunda veneração enquanto ele continuava: "Ali no recesso mais misterioso está o Santo dos Santos, em direção ao qual todas as almas se esforçam. A luz que sai dali se irradia em todas as direções. À minha frente desceu uma cortina, e me disseram que por trás dessa cortina a semente da vida está oculta e se encontra seu caminho para os mundos inferiores por meio de um rio cujas águas nunca cessam de fluir. Quando a semente santa deixa o Santo dos Santos, é enviada para dentro de canais e fecundada antes de ser enviada para baixo. Neste palácio são encontradas todas as alegrias, as conhecidas e as que superam a imaginação do homem. Ali se dá a união do mundo superior com o inferior, a união do macho com a fêmea, e no meio desse palácio eu vi erguer-se um pilar. Era colorido, vermelho, verde, branco e negro, e eu vi cada alma meritória sendo conduzida ao seu próprio pavilhão, iluminado pela cor que a alma adquiriu ao alcançar sua definitiva perfeição de forma. O 7º palácio é também chamado Arca da Aliança, porque todas as almas saem dela. Em seu excesso mais íntimo é encontrado o ponto oculto. E o ponto oculto é este: quando todos os santos espíritos, todos os palácios e todas as carruagens estão unidos para formar essa unidade é animada pelo Espírito Supremo. O Espírito Supremo é o ponto oculto. O 7º palácio é o maior de todos, porque contém a fonte da vida, da qual a bênção desce sem cessar sobre tudo que foi criado. Ben Yoshai permaneceu em silêncio por um momento enquanto os discípulos se preencheram com a gloriosa visão da eternidade que o mestre havia neles evocado. Então a luz ao seu redor da cama começou a enfraquecer, um estremecimento ocorreu sua ossatura, e os discípulos souberam que ele estava olhando para as profundidades do inferno. Quando ele disse: "Eu olhei para baixo, para o 7º palácio do inferno, onde vi homens se afogando no vinho da embriaguez. Esse é o vinho que Eva deu de beber a Adão, e que trouxe a morte para eles e para toda a humanidade. As almas infelizes reunidas nessa região sentem sua iniquidade mais do que em qualquer um dos outros palácios do inferno, e um profundo e angustiante remorso se apodera delas. Mas em algumas partes desse palácio acontece uma espécie de redenção,
e eu vi fulgores da luz divina penetrarem na escuridão e levarem esperança aos culpados. Com essa luz também se deleitam as nações que não oprimam ou não oprimiram Israel, e o trataram como com uma certa dose de justiça. E o mestre estendeu sua mão, implorando a seus fiéis seguidores, e exclamou: Agora ponderai bem a respeito de tudo que vos revelei nesse dia. Sabei que nenhum desses palácios celestes são luz, nem são espíritos, nem são almas, nem são qualquer forma que possa ser apreendida por um dos sentidos. Sabei que os palácios são pensamentos vistos através de cortinas. Tirai o pensamento e o palácio se transforma em nada, que a mente possa agarrar ou a imaginação representar. E sabei, finalmente, que todos os mistérios da fé se apoiam nesta doutrina, que tudo o que existe no mundo superior é a luz de pensamento. O infinito levantai a cortina e toda a matéria parece matéria. Levantai outra cortina e o imaterial torna-se ainda mais espiritual e sublime. E à medida que cada sucessiva cortina é levantada, somos transportados a planos sempre mais altos de sublimidade até que o Altíssimo é alcançado. E Shimon Ben Yochai continuou a revelar a seus discípulos grandes segredos que nunca tinham sido revelados relativos às Sagradas Escrituras, e ele chegou ao mistério oculto no verso do Salmo. Quão bom e quão prazeroso é para os irmãos morarem juntos com unidade. É como o orvalho de Hermon e como o orvalho que desceu sobre as montanhas de Sião, pois ali o Senhor infundiu a bênção, a própria vida para sempre. Mas na palavra vida sua voz se extinguiu e não a ouviram mais. Entretanto, a luz no quarto aumentava sempre mais brilhante, tal ponto que ninguém podia levantar os olhos para fitá-lo. E o medo se apoderou deles quando ouviram uma voz dizendo: Por maior número de dias e longa vida. E outra vez uma voz disse: Ele pediu vida por ti. Durante todo esse dia as chamas rodearam sua cama e sua casa, de modo que ninguém pôde se aproximar. E num instante, tão repentinamente como veio a luz, desapareceu. Então os discípulos viram que a alma da lâmpada santa tinha deixado esse mundo. Bom, galera, aqui terminou, tá? Os 7. Aqui fala mais de como depois de como ele morreu, tá? Que ele morreu, na verdade, o Criador levou a alma dele porque a alma dele era muito iluminada. E aqui agora eu tô passando para vocês a verdade, né, sobre muita gente não sabe o que é o céu e o que é o inferno. E aqui tá relatado, né, certinho para vocês saberem de fato o que é o céu, né, e o que é o inferno, que na verdade são os 7 palácios que eu acabei de passar para vocês, entendeu? Eu queria agradecer a todos aí que continuam vendo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, apesar de eu não estar postando vídeo, porque eu estou trabalhando bastante, mas eu gostaria de, como eu estou uns dias tranquilo, né, fazer um vídeo que é bem importante aí para quem se preocupa com a sua salvação, com a sua alma, né? E bom, vou tentar fazer mais vídeos, tá? Para colocar no canal. E agradeço a todos aí pelo apoio, pelas mensagens aí que estão mandando pro canal aí. Um abraço, até o próximo vídeo.